E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos gravar aqui mais um vídeo do sistema nervoso aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco do início da sinalização elétrica que os neurônios realizam. Pensando nisso, vamos dividir aqui esse tema, sinalização elétrica, em dois momentos. Essa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre a sinalização elétrica nos neurônios, mas pensando no potencial de membrana de repouso, ou seja, aquele momento que eles não estão criando nenhum sinal elétrico. E na próxima aula a gente vai trabalhar o sinal elétrico em si, que é o potencial de ação. Pessoal, dessa maneira, pensando aqui nos objetivos para a nossa aula de hoje eu tenho certeza que no final da aula você vai conseguir citar quais são os fatores responsáveis pelos sinais elétricos nas células do nosso corpo, principalmente pensando nos neurônios. Você também vai conseguir citar os tipos de canais iônicos que estão envolvidos nesse processo. Vai conseguir definir para mim o potencial de membrana de repouso e diferenciar aquelas forças que são chamadas de elétrica e da difusão. Você também vai conseguir determinar os fatores que produzem o potencial de membrana de repouso. Por que numa situação que a gente vai considerar de repouso, o neurônio vai apresentar várias características que, no momento que ele for precisar criar um sinal elétrico, ele vai ali ter condições para realizar esse trabalho. Então cabe aqui a gente ressaltar que as células do nosso corpo, elas têm a característica de serem eletricamente excitáveis. Ou seja, sempre que ela recebe um estímulo externo a ela, por exemplo, pode ser um neurotransmissor que chega e se liga ao seu receptor, pode ser um sinal elétrico que vem de uma outra célula e vai ser passada para uma segunda, seja independente do estímulo, as células, se elas são eletricamente excitáveis, elas tendem a responder a esse estímulo, criando algum tipo de sinal elétrico na sua membrana celular. Assim, células eletricamente excitáveis a gente poderia simplesmente definir como aquelas células que conseguem produzir sinais elétricos em sua membrana em resposta aos estímulos externos que ela recebe. Nosso corpo apresenta dois tipos principais de células que a gente pode considerar muito eletricamente excitáveis. Elas conseguem criar com uma certa facilidade sinais elétricos na sua membrana. Temos os miócitos, que são as células musculares, e o tema da nossa aula, né, é em relação aos neurônios. Então, esses dois subtipos de células do nosso corpo são as que mais possuem estruturas especializadas na criação de sinais elétricos quando você olha para a membrana delas. No entanto, pessoal, cabe aqui ressaltar que para que as células possam criar sinais elétricos, é necessário que elas possuam alguns pré-requisitos que vão permitir elas terem essa capacidade. Então, os sinais elétricos, quando eles precisam ser criados, é necessário as células apresentar como características a existência de uma voltagem de membrana numa situação de repouso, ou seja, no momento que a célula ainda não está criando sinal elétrico, a sua membrana precisa apresentar uma voltagem de repouso, ou seja, uma diferença de cargas específicas já tem que ser apresentada entre as duas faces da membrana celular. Outro importante fator que é necessário ser saciado é a presença de canais iônicos específicos para que o neurônio possa utilizá-los na hora que for criar o seu sinal elétrico. Quando os neurônios precisam criar sinais elétricos, tem que existir na sua membrana celular proteínas que vão servir como canais que os íons utilizam para ultrapassar a membrana da célula. Esses canais eles têm uma abertura e um fechamento devido a estímulos específicos e, como consequência, vão permitir a passagem de íons através da membrana, uma vez que eles estiverem abertos. Então é isso, pessoal. Quando você precisa criar um sinal elétrico, primeiro tem que existir uma situação de repouso nos neurônios. E essa situação de repouso, onde ele não está criando nenhum tipo de sinalização elétrica, os neurônios já apresentam uma voltagem, uma diferença de cargas específicas entre os dois lados da sua membrana. E ele também já apresenta canais iônicos ali, que normalmente no repouso estarão fechados em grande maioria, e na hora que ele for começar o mecanismo do sinal elétrico em si, por exemplo, o potencial de ação, alguns canais começam a abrir, e participar desse mecanismo. Vamos começar citando quais são os canais iônicos específicos que podem ser encontrados nas membranas celulares quando você olha para os neurônios e a sua atividade elétrica. Então, aqui nós temos canais iônicos que são
classificados como canais de vazamento. Podemos encontrar também canais iônicos ativados por ligante, aqueles que são classificados como mecanoativados. E o último, temos aqui uma última categoria, que são os canais ativados por voltagem. Cada um desses tipos de canais iônicos eles têm mecanismos específicos de abertura e fechamento. Vamos falar rapidamente, né? Só citando alguns exemplos. Quando, por exemplo, você está falando de canais de vazamento, esse canal iônico ele tem uma abertura aleatória, né? Não tem um mecanismo específico descrito que vai ajudar a gente a compreender como que esse canal abre ou se fecha. Na realidade, em um determinado momento, você pode ter uma grande população deles na membrana que está aberto e, ao mesmo tempo, uma certa população menor fechada. Se você olhar alguns segundos depois, a membrana dessa célula pode ter mudado qual é o percentual de canais de vazamento que estão abertos e qual que estão fechados. Então, o mecanismo de abertura dele, na verdade, ele é aleatório. E aí, na nossa imagem, a região em azul, ela está representando o líquido extracelular. A região em amarelo está representando o citossol desse neurônio. Temos aqui uma proteína, que é o canal iônico de vazamento. Nessa imagem inicial ele está fechado e aleatoriamente ele pode abrir a sua porta. Consequência disso, o íon potássio, que estava precisando sair a favor do seu gradiente eletroquímico, na hora que esse canal abre, ele consegue ultrapassar a membrana por dentro desse canal iônico. O segundo subtipo de canal iônico que eu queria apresentar para vocês é o canal ativado por ligante. Esse já tem um mecanismo bem mais específico de abertura e fechamento de sua passagem. Ele depende de ligantes, ou seja, depende de algum neurotransmissor, depende de algum hormônio que chega lá e se liga à estrutura do canal, onde você tem um ligante, nesse nosso exemplo é a acetilcolina. Ao se ligar à estrutura da proteína que está na membrana celular, ocorre a abertura do canal, né, do poro por dentro dessa proteína. E agora os íons podem utilizar essa passagem gerada para poder, né, fluir a favor do seu gradiente eletroquímico. Nessa nossa imagem aqui, nós temos o íon cálcio, essa bolinha roxa, o íon sódio, que é essa bolinha verde. Na hora que a passagem se abre, eles vão querer entrar para a célula. Enquanto que o potássio, esse triângulo amarelado, na hora que essa proteína se abre, o íon potássio quer fluir para fora da célula. Então esse canal iônico ele é específico para esses três íons. A abertura desse canal permite que esses três tipos de íons específicos passem ali por dentro ao mesmo tempo. Agora temos o canal mecanoativado. Então a abertura para esse canal iônico mostrar a sua passagem, ela é devida a um mecanismo mecânico mesmo. Então precisa existir algum tipo de contato com a membrana celular. Outra célula precisa encostar, né, empurrar um pouco a membrana celular. E aí, como consequência, o canal é forçado a abrir enquanto esse contato estiver ali presente. É um estímulo do tipo mecânico, pessoal. E aí, uma vez que esse estímulo mecânico está abrindo a passagem do canal, os íons podem fluir ali por dentro durante o tempo de abertura. Nessa figura está mostrando isso para a gente. Temos aqui o íon sódio, que é a bolinha verde, o íon cálcio representado por essa bolinha roxa. Na hora que um estímulo mecânico forçou a abertura do canal, esses dois íons conseguem fluir para dentro da célula a favor dos seus gradientes eletroquímicos. E o último subtipo de canal iônico que eu preciso apresentar para vocês é o canal iônico ativado por voltagem. Então, o nome dele já está falando tudo, né? A gente conversou um pouco no começo da aula o significado da palavra voltagem. Lembra sempre que voltagem significa diferença de cargas existente entre os dois lados, entre as duas faces da membrana celular. Então, sempre que você lê essa palavra voltagem, você já pode tentar subentender esse tipo de significado. Uma voltagem através da membrana é uma existência de diferença de cargas entre os dois lados da membrana. Então você tem que ter diferenças de cargas. Esse canal iônico está fechado em um determinado valor de voltagem. Na hora que essa diferença de cargas muda, aí esse canal percebe isso e ele vai abrir. Então você tem na nossa imagem aqui apresentado, ó, aqui está o canal iônico ativado por voltagem. Ele normalmente, quando a voltagem na membrana é de menos 70 mV,
esse canal está fechado. Então, se a diferença de cargas entre os dois lados da membrana for de menos 70 mV, mostrando que dentro é 70 mV menor do que é do lado de fora, esse canal nessa situação está fechado. Na hora que essa voltagem muda, agora nós temos na figura do lado, menos 50 mV, mostrando que a voltagem mudou. A diferença de cargas existentes entre os dois lados da membrana agora não é mais menos 70. Só existe 50 mV de diferença. Dentro é menor 50 em relação ao lado de fora. Como essa voltagem mudou, esse canal percebe essa mudança na voltagem e abre a sua passagem. Consequência disso, nessa figura aqui a gente está mostrando o íon potássio. Na hora que o canal abriu a sua passagem, o potássio quer fluir para fora da célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Então é importante a gente conhecer a presença desses canais na membrana, porque eles estão contribuindo para se manter essa diferença de voltagem de repouso que é necessária estar ali estabelecida para na hora que o neurônio precisar criar um sinal elétrico, ele consiga, ele tenha um mecanismo iônico que possa permitir o sinal elétrico ser criado. Pessoal, coloquei uma correlação clínica aqui para a gente pensar sobre os anestésicos locais, o qual são fármacos que bloqueiam a dor e outras sensações somáticas. E quando eles fazem esse bloqueio, como por exemplo a procaína, a lidocaína consegue fazer, esse bloqueio, na verdade, está muito relacionado à abertura dos canais iônicos para sódio ativados por voltagem. A procaína, a lidocaína agem na estrutura desse canal iônico e inibe que ele abra. Consequência disso, o íon não vai conseguir fluir, mesmo que haja uma diferença de voltagem que deveria estar abrindo o canal para o íon fluir, a procaína e a lidocaína bloqueiam e esse canal não vai conseguir permitir a entrada de íon sódio para dentro da célula. Resultado final: a célula, mesmo sendo estimulada, não vai criar sinais elétricos e ela não vai conduzir essa informação para outros neurônios que, por sua vez, levariam essa informação para o sistema nervoso central. Então, a pessoa não sente dor, porque a via da dor está inibida. Temos agora uma tabela resumo que mostra para a gente os tipos de canais iônicos que a gente acabou de conversar e a principal localização deles quando você pensa não só nas células do corpo, mas principalmente nos neurônios. Então, o canal de vazamento, esse tipo de canal iônico normalmente está encontrado na membrana de quase todas as nossas células, pensando tanto nos dendritos, quanto no corpo celular, quanto nos axônios dos neurônios. Então, é um canal que aleatoriamente está abrindo e fechando. Ele não é o que está em maior quantidade, mas esse canal iônico ele é muito disperso, ele está em praticamente todos os locais. Canais iônicos ativados por ligantes, esses são encontrados principalmente na região dos dendritos e dos corpos celulares dos neurônios. Então, ali é o ponto principal que os neurotransmissores tendem a encontrar o seu receptor. E se for um receptor do tipo ionotrópico, ele vai ser também classificado como canal iônico ativado por ligante. Canais mecanoativados, esse tipo de canal normalmente está encontrado na membrana celular dos dendritos dos neurônios. E os canais dependentes de voltagem ou ativados por voltagem, esse subtipo de canal iônico ele é encontrado no axônio de todos os tipos de neurônios, principalmente na região do axônio que a gente chama de cone de implantação, o que justifica o fato de ser o axônio o único local capaz de gerar um impulso nervoso, gerar o mecanismo do potencial de ação. Verificação da aprendizagem, pessoal. Tem 3 perguntinhas aqui para a gente responder juntos. Então, a primeira, quais as principais células capazes de realizarem sinalização elétrica? 2, quais os principais tipos de canais iônicos? 3, onde os canais iônicos sensíveis à voltagem são encontrados em maior quantidade nos neurônios? Então, para um pouquinho esse vídeo, resolve essas 3 questões e na sequência você dá o play para pegar o gabarito aqui comigo. Então, na primeira questão, quais as principais células capazes de realizarem sinalização elétrica? Lá no começo da aula, a gente falou que essas células são os miócitos, nas células musculares, todas elas são muito especializadas em criar sinais elétricos, especificamente porque é esse sinal elétrico que vai estimular a entrada de cálcio e, por sua vez, o início do processo de contração. E temos os neurônios, o tema da nossa aula,
porque esses neurônios, usando os sinais elétricos que eles podem criar na sua membrana, eles conseguem ativar a liberação do neurotransmissor. E isso, por sua vez, vai chegar à célula, e isso, por sua vez, vai chegar à membrana celular do próximo neurônio ou da próxima célula-alvo da sinapse. Na 2, quais os principais tipos de canais iônicos? Nós temos os canais iônicos de vazamento, esses são aleatoriamente abertos. Canais iônicos ativados por ligantes, esses dependem de alguma substância química ligando na estrutura do canal e estimulando a abertura da passagem. Temos os mecanoativados, que é uma deformação mecânica mesmo, é um estímulo mecânico que empurra a membrana celular, que vai, durante esse tempo de estímulo, manter o canal aberto. E 4 agora. 4, temos os canais iônicos ativados por voltagem. Você também pode chamar ele de dependente de voltagem, porque ele em uma voltagem específica está fechado, e quando a voltagem da membrana muda, esse canal abre sua passagem, permitindo o fluxo de íons ocorrer. Na questão 3, onde os canais iônicos sensíveis à voltagem são encontrados em maior quantidade nos neurônios? Essa também é uma questão rápida, uma questão fácil. Na questão 3, os canais ativados por voltagem eles estão localizados nos axônios. É na membrana celular dos axônios que tem esse tipo de canal iônico. E como consequência disso, lá vai ser o local, o único local na célula, o único local no neurônio que vai ser possível se criar o potencial de ação, para lá no final do axônio ser estimulada a liberação do neurotransmissor. Então você tem esse tipo de canal iônico, ele é que participa do sinal elétrico que a gente chama de potencial de ação, e não os outros que a gente acabou de citar. Pessoal, já cumprimos 2 objetivos de ensino para essa nossa aula de hoje. Então agora vamos para o terceiro objetivo, que é definir o que pode ser o potencial de membrana de repouso, ou simplesmente potencial de repouso. Então esse objetivo agora está mostrando que lá no final da aula você também vai conseguir fazer a definição do que é potencial de repouso. Então, outra característica, além da presença de canais iônicos, é que esses neurônios têm que, durante uma situação de repouso, uma situação que eles não estão criando sinais elétricos, deve já existir uma voltagem característica, uma diferença de cargas características entre os dois lados da membrana. Isso a gente chama de potencial de membrana de repouso. E a gente poderia definir isso como a voltagem através da membrana durante esse momento de repouso. Qual é a diferença de cargas existente entre as duas faces da membrana durante esse momento de repouso? Isso vai ser o que é denominado de potencial de membrana de repouso e depende do balanço das forças de difusão e da força elétrica. Você tem 2 tipos de forças que estão atuando sobre os íons para que os íons atinjam os seus estados de equilíbrio eletroquímico. Então, o tempo todo, íon sódio, íon potássio, cálcio, magnésio, cloreto, qualquer íon que você tenha dentro e fora da célula, eles estão sofrendo as ações da força elétrica, de atração e repulsão, e da força química, que depende das diferenças de concentrações. Então, o balanço, o equilíbrio dessas forças ajuda a determinar qual é a voltagem de repouso na membrana. Cabe chamar a atenção, pessoal, para o fato que essa membrana celular, durante a situação de repouso, ela funciona exatamente como é uma bateria de carro quando o carro está desligado. Ela tem a capacidade de separar as cargas, Ela tem a capacidade de manter um polo dela, uma face dela carregada positivamente, com excesso de cargas positivas, e outra face dela carregada negativamente, com excesso de cargas negativas. E essa situação de repouso fica separando esses 2 polos para que as cargas fiquem acumuladas com sinais contrários, mas em lados diferentes da membrana. Na hora que essa célula sai do repouso, significa que algum canal iônico abriu e agora os excessos de cargas podem fluir através da membrana, pensando em realizar o seu equilíbrio eletroquímico. Viu como foi fácil? Definimos o que era potencial de membrana de repouso. Não era nada muito complicado, é apenas uma situação que a membrana desse neurônio apresenta quando ela está na situação de repouso, quando ela não está criando nenhum sinal elétrico. Nesse momento já existe uma diferença de cargas entre os 2 lados da membrana,
Um lado a gente vai chamar de polo positivo, porque tem excesso de cargas positivas. O outro lado a gente vai chamar de polo negativo, porque ele vai ter excesso de cargas negativas. Agora, no nosso próximo objetivo, nós temos que diferenciar a força elétrica da força de difusão, para a gente não confundir essa força, né, na hora que a gente for estudar a sinalização elétrica em si, estudar o potencial de ação. Então, eu coloquei alguns exemplos para a gente pensar sobre isso. Essa primeira imagem está mostrando o balanço entre a força elétrica e a força de difusão. Todos os íons, sejam eles aqueles que estão do lado de fora ou aqueles que estão do lado de dentro dos neurônios, todos os íons estão sempre sendo submetidos à força elétrica quanto à força química. Elas sempre estão, em alguns momentos, se ajudando para tentar fazer um íon fluir para dentro ou para fora, ou tentando se atrapalhar, né? Uma está querendo jogar o íon para uma direção, enquanto a outra força pode estar pensando em jogar na direção contrária. Dependendo de quem for mais forte, isso é que vai gerar a movimentação efetiva do íon. Então, nessa imagem, a gente percebe que em uma situação de repouso, o meio intracelular ele tem várias proteínas que têm cargas elétricas negativas. Ele tem uma quantidade de íon potássio com cargas elétricas positivas também bem grande. Essa figura também mostra para a gente que no meio extracelular nós encontramos o cloreto como íon negativo, o sódio como íon positivo, o cálcio como íon positivo. Outros íons também estão dispersos, né, no meio extracelular e no meio intracelular, mas esses são os que estariam em maior quantidade aí presentes. E nessa mesma situação de repouso, a gente pode perceber que a maioria dos canais iônicos estão fechados. Aqueles únicos que podem estar abertos nessa situação seriam os canais de vazamento. Olha só o canal de vazamento que está em maior quantidade. É o canal de vazamento para o íon potássio. Também existem canais de vazamento para outros íons, como o sódio, mas o de potássio é o que está em maior quantidade ali na membrana celular. Se a gente somasse todas as cargas positivas e negativas que existem no meio intracelular, aqui a gente ia perceber que existe um excesso de cargas negativas devido à presença dessas proteínas aí do citoesqueleto que tem cargas negativas. Então, numa situação de repouso, a face interna da membrana ela vai ser o polo que a gente vai chamar de negativo. Se a gente somasse todas as cargas positivas e negativas que existem no meio extracelular, pessoal, aqui a gente ia perceber que existe um excesso de cargas positivas. E aí esse excesso de cargas positivas tende a se acumular na face externa da membrana celular. Comparando nessas duas somatórias de cargas, se eu somar o número que eu obtive para a somatória dos íons de dentro, se eu comparar com o número que eu obtive para a somatória dos íons de fora da célula, eu vou perceber que existe uma diferença entre os dois de 70 mV. E esse sinal menos na frente indica que é menos 70, porque a somatória de dentro ela é menor do que a somatória de íons que eu tinha do lado de fora. A situação de repouso de um neurônio, ela apresenta especificamente essa diferença de menos 70 mV. Em algumas situações, quando os canais iônicos abrirem, tirando a membrana do repouso, os íons podem fluir tanto sendo empurrados pela força química da difusão, como podem ser empurrados pela força elétrica de atração ou repulsão. Então, nessa primeira imagem, a gente pode perceber que no meio extracelular nós temos 1, 2, 3, 4, 5 íons aqui positivos sendo apresentados, e no meio intracelular temos um íon positivo ali apresentado. A força da difusão ela é uma força gerada pelas quantidades diferentes entre os dois lados. Então, é uma força química. Ela sempre quer levar o íon do lado que está mais concentrado para o lado em que ele está menos concentrado. E aí, como consequência, a força de difusão aqui, ela vai querer empurrar esse íon para o lado de dentro da célula nesse primeiro exemplo. Então, a seta aqui da difusão está sendo apresentada levando o íon para dentro. A força elétrica ela é uma força de atração e repulsão entre as cargas apresentadas. Então, esse íon ele é positivo. O polo positivo da membrana é a face de fora, que vai estar repelindo ele dali. Ele vai querer sair de perto dessa face externa da membrana. A face interna da membrana ela é o polo negativo no repouso. Então, esses íons positivos são atraídos em direção ao meio intracelular pela força elétrica. Nesse nosso primeiro exemplo,
Os dois tipos de forças estão trazendo o íon para dentro da célula. Então, o balanço aqui, as duas forças estão se ajudando. Nesse segundo exemplo, agora nós temos um íon negativo. Esse íon negativo, pela força química, ele está muito mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro da célula. Então, a difusão quer levar ele para dentro da célula. Então, aqui a seta está representando o tamanho da força de difusão que quer mover ele nesse sentido. Mas pelas cargas, então a gente vai analisar a força elétrica. Esse íon ele é negativo. E, sendo negativo, ele está sendo atraído pela face externa da membrana e está sendo repelido pela face interna da membrana. Então, a força elétrica quer empurrar o íon para fora, com essa intensidade apresentada pela nossa seta. Então, o balanço da força, quem que vai ganhar? Nesse exemplo aqui, o íon ele vai querer entrar muito mais do que sair, porque a força química vai tender a ser muito maior do que a força elétrica. Nesse terceiro exemplo, nós temos agora exatamente o contrário, né? Nós temos uma intensidade, um polo negativo que vai apresentar muito mais cargas negativas do que o normal, e isso vai fazer com que a força elétrica seja muito maior do que a força química. Então, o íon nessa situação tenderia a ir para fora da célula e não a entrar. Nessa última situação, nós temos uma força direcionada para dentro, outra força direcionada para fora, mas ambas de mesma intensidade. Então, você vai perceber que, pela força de difusão, o íon está querendo sair. Pela força elétrica, o íon está querendo entrar na célula. Mas como as duas forças têm a mesma intensidade, o movimento efetivo do íon é zero, é nulo. A mesma quantidade que entra por uma força é a que está sendo tirada pela outra força. Então, esse balanço de força elétrica e força de difusão são essas forças que estão auxiliando a distribuir os íons durante a situação de repouso e, como consequência, vão influenciar na voltagem característica que a membrana apresenta durante o repouso. Então, nessa situação de repouso, a gente pode citar que esses neurônios estão apresentando algumas características em especial, como, por exemplo, um acúmulo de íons negativos tende sempre a ser no citossol. Normalmente, ocorre um acúmulo de íons positivos no meio extracelular. E fazendo um somatório das cargas que existem dentro da célula e comparando com o somatório das cargas que existem fora da célula, a diferença entre esses dois lados, numa situação de repouso, ela é de aproximadamente menos 70 mV. Esse sinal menos, ele indica que o lado de dentro tem uma somatória menor, 70 mV, do que é o lado de fora. E não necessariamente que essa somatória lá dentro dê um valor negativo. Aqui vai uma informação bem interessante, pessoal. A gente percebe que se a gente olhar para o líquido extracelular, nós temos ali estabelecido o polo positivo da nossa membrana, né? Mas veja que esse excesso de cargas positivas se acumula na face externa da membrana muito próximo a elas. Porque se a gente fosse afastando, indo em direção ao líquido extracelular mais distante, a gente percebe que existe, na verdade, uma neutralidade de cargas nesse líquido extracelular. Ele é neutro. Os excessos de cargas positivas eles se acumulam próximos à membrana celular e não por todo o líquido extracelular. Mesma coisa acontece do lado de dentro. No citossol, o citossol ele é eletricamente neutro e não tem excesso de cargas no citossol inteiro. O excesso de cargas negativas ele encontra-se na face interna da membrana, porque essas cargas negativas em excesso ficam sendo atraídas a ficar próximo da membrana pelo excesso de cargas positivas que também está sendo atraído a ficar próximo à membrana. Então, por isso a gente diz que a membrana tem polos, positivo e negativo, porque esses excessos de cargas sempre ficam aglomerados muito próximos à estrutura da membrana celular. E como a gente já falou, se a gente comparar qual é o somatório de excesso de cargas do lado de dentro com o somatório do excesso de cargas do lado de fora da membrana, existe entre os dois lados uma diferença de menos 70 mV quando se vê as somatórias. Um número é 70 mV maior do que o outro. O sinal menos na frente indica que é o lado de dentro o número menor. E agora a gente vai determinar os fatores que estão ali presentes para produzir o potencial de membrana de repouso, finalizando mais uma aula.
Então, pessoal, pensando nessa situação de repouso, normalmente o que está influenciando, né? Existir essa situação toda que a gente falou, uma distribuição de cargas ali, em que dentro a somatória é 70 milivolts menor do que é do lado de fora. Isso ocorre porque normalmente em um momento de repouso existem processos ali acontecendo que estão garantindo uma distribuição heterogênea de íons entre o líquido extracelular e o citossol. Ou seja, a quantidade dos íons que estão presentes dos dois lados é diferente, mesmo os íons às vezes sendo os mesmos. Às vezes os tipos de íons que você encontra entre os dois lados da membrana, eles também não são os mesmos. Então também vai aí ajudar a garantir essa diferença existente entre os potenciais elétricos dos dois lados da membrana. Outro fator é a incapacidade que a maioria dos ânions possui em sair de dentro do neurônio. Nós temos proteínas no citoesqueleto que têm carga elétrica negativa. E como elas fazem parte estrutural do citoesqueleto, elas ficam sempre dentro das células. E esse íon, consequentemente, fica ali aprisionado. Um terceiro fator é a natureza eletrogênica da bomba de sódio e potássio, fazendo um bombeamento de 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, sempre que consome a energia de 1 ATP. Então, essa bomba fazendo esse trabalho, ela está sempre tirando 3 cargas positivas e só está devolvendo 2 positivas para dentro da célula. Então, o interior da célula é como se sempre estivesse perdendo efetivamente uma carga positiva para o meio externo da célula. Então, isso também está influenciando, né, no valor de voltagem que vai estar estabelecido entre as duas faces da membrana. Então, de todos esses fatores, a distribuição heterogênea dos íons é um dos mais importantes, né? já que a gente pensa que os canais iônicos de vazamento para o íon potássio, ele é o canal iônico que estaria aberto em maior quantidade nessa membrana celular nessa situação de repouso. O íon sódio também teria o seu canal de vazamento aberto nessa situação de repouso. Mas como ele está em menor quantidade, então ele influenciaria menos, né? Você tem o canal então iônico de vazamento ajudando a garantir uma distribuição heterogênea de íons extracelulares e citoplasmáticos, que influenciaria mais nos valores de potencial de membrana de repouso. E a bomba de sódio e potássio seria, na verdade, a que menos influenciaria esses valores de potencial de membrana de repouso, uma vez que o trabalho dela é muito mais lento do que a migração de íons através dos canais de vazamento que existem na membrana, que é o que está sendo apresentado nessa imagem para a gente. Ó. Olha a situação de repouso, como que está a distribuição de íons e estruturas aqui ao longo da membrana celular. Então você tem a bomba de sódio e potássio fazendo bombeamento de 2 potássios para dentro e 3 sódios para fora, sempre deixando como consequência um déficit de carga positiva, porque ela está tirando 3 e só está devolvendo 2. Você tem os canais de vazamento para o íon potássio aqui representado em azul, eles estão em maior quantidade, então o potássio, quando ele está entrando, ele consegue sair, né, a favor do seu gradiente eletroquímico por essa grande quantidade de canais de potássio de vazamento que existem aí abertos aleatoriamente na membrana na situação de repouso. O íon sódio ele consegue entrar pelos canais de vazamento para ele, mas como os canais dele estão em menor quantidade, tende a entrar menos sódio do que sair potássio através de canais de vazamento. Temos aqui no meio intracelular proteínas com carga elétrica negativa, que ficam ali aprisionadas. Temos cargas positivas, temos outras cargas negativas. No meio extracelular também tem uma variedade de cargas positivas e negativas. Essa situação inteira aqui que está sendo ilustrada, se a gente for comparar, né, somando todas as cargas positivas e negativas que tem lá de fora, e eu comparar com a somatória de todas as positivas e negativas do lado de dentro, a diferença de potencial entre os dois tem que ser de menos 70 mV, porque a somatória de dentro vai dar um valor 70 mV menor do que a de fora se essa situação for de repouso. E isso vai garantir que na hora que o neurônio precise criar um sinal elétrico, ele possa abrir outros tipos de canais que não estão ilustrados nessa imagem e, como consequência, os íons vão fluir em maior quantidade durante o mecanismo do potencial de ação. Verificação da aprendizagem. Pessoal, o que é o potencial de membrana de repouso e qual o seu valor na maioria dos neurônios? Quais fatores são responsáveis por produzir o potencial de membrana de repouso? Então, respondendo à primeira pergunta, o valor do potencial de membrana de repouso para neurônios é de menos 70 mV.
Então, isso é uma característica dos neurônios. Se você pegar uma célula muscular que também tem potencial de membrana de repouso, essa célula muscular já apresenta um valor diferente, né? Por volta de menos 90 milivolts. Mas para os neurônios, o valor estabelecido é de menos 70. E, por definição, isso é a voltagem na membrana durante a situação de repouso. Ou seja, é a diferença de cargas encontradas entre os dois lados da membrana quando você pensa no momento que ela não está produzindo nenhum sinal elétrico. 5. Os fatores responsáveis por produzir o potencial de membrana de repouso são a distribuição heterogênica de íons entre os dois lados da membrana, que está sendo criada, né, porque tem canais de vazamento em maior quantidade para um íon do que para outro. Tem mecanismos de bombeamentos que sempre tendem a criar diferenças de quantidades. Você tem ali a presença de ânions aprisionados no meio intracelular que não conseguem sair. Você tem a bomba de sódio e potássio eletrogênica criando diferenças de concentrações entre os dois lados para alguns íons. Então, todos esses fatores são responsáveis por produzir essa diferença de menos 70 milivolts que a gente observa de voltagem na membrana na situação que ela está em repouso. Ok, pessoal, então aqui conseguimos concluir mais uma videoaula, hoje falando sobre a situação de repouso dos neurônios, né? O início do nosso estudo do mecanismo de bioeletricidade, quando você pensa na geração desses sinais elétricos pelos neurônios. Entendemos o momento que ele não está criando sinal elétrico nenhum. Então você viu como ele é uma célula muito particular, já tem um monte de pequenas características que são importantes para a gente poder produzir sinais elétricos que vão representar as informações trafegando pelos nossos neurônios no nosso encéfalo. Então, ficamos por aqui hoje. Hoje, na nossa videoaula, você conseguiu citar os fatores responsáveis pelos sinais elétricos nas células, citar os tipos de canais iônicos que existem na membrana desses neurônios, definir potencial de repouso, diferenciar o que é a força elétrica da força de difusão e determinar os fatores que produzem o potencial de repouso, para que agora sim, tendo todos esses fatores saciados, os neurônios serão capazes de produzir sinais elétricos de acordo com a necessidade. Então fica aí com Deus, passa essa videoaula para o seu amigo que ainda precisa revisar essa matéria e, se puder, se inscreve aí no canal também. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, pessoal!